Mas o que eu te trago é a seguinte questão, né? A gente tem notado que tem discussões éticas e políticas hoje, né? Dentro das obras de quadrinhos, né? Principalmente super-heróis, né? Além dessa influência, né, inegável na nossa sociedade, né? Mesmo pouco usado na universidade, como a gente falou antes na live, né? Nosso bate-papo antes, né? Agora vem a pergunta. O que falta dentro da academia por parte dos filósofos é estudarem ou dar atenção ao quadrinho, né? E por parte do ensino da filosofia, né? Por que eu trago essa pergunta para o Gelson, né? Por que no mundo de hoje a gente vê nas universidades, né? A falta do quadrinho, né? A falta dos animes, né? Muitas vezes também, né? O Gelson pode dizer melhor que eu. A gente vê muitas pessoas usando a Mafalda como exemplo de quadrinho, né? Exemplo assim, o pensamento da Mafalda se buscou através da tal ideia. Mas por que não é trazido outros desenhos, né? Como os desenhos japoneses, ou mangás, ou Super-Homem, como exemplo de simbologia, assim, para ser usado num debate filosófico, Gelson? Então, Lu, agora fiquei surpreso em saber que que eu fui teu primeiro avaliador, cara. Isso foi lá em 2015, né? Se eu não me 2015, lá engano. na Este. Lá na Este. 2015, lá na Ash. Eu acho que foi um dos primeiros colóquios que a gente Os estava coloques. organizando. Exato. E aí entra, né? A ideia do colóquio foi mais ou menos isso: começar a fazer discussões dentro do mundo acadêmico sobre cultura pop, não só quadrinhos, mas só em cultura pop, porque no Brasil existe, hoje até tem mais, grupos de pesquisas, né, que discutem cultura pop, não só quadrinhos, mas música, filmes, séries, novelas, memes, né, o quanto tudo isso é cultura pop também. Primeiro, acho que a gente tem que ver um pouco dessa questão da cultura pop no meio educacional, né? Que o quanto ela é mal vista, né? Ainda hoje, né? É mal vista, e ainda mais os quadrinhos, né? Hoje, bom, aqui no Brasil a gente tem até curso superior de cinema, né? Mas não tem curso superior de quadrinhos como tem na Bélgica, como tem no Canadá e em uma ou outra universidade norte-americana, né? Que vai fazer trabalho para ser editor ou até pensar nessa questão do grafismo, né, de uma página de uma história em quadrinho. Bom, os quadrinhos eles chegaram no Brasil como uma bomba, né? Todo mundo queria consumir a partir da década de 40, principalmente com as aventuras de super-heróis, né? Não que o quadrinho já não existia antes aqui, nós podemos esquecer de Angelo Agostini, né? Que já fazia algumas artes em sequência, né, a arte sequencial, que assim é conhecido a arte, né, de quadrinhos, e com a invasão, né, norte-americana, principalmente dos super-heróis aqui no Brasil, se criou uma grande crítica a esse objeto, a esses personagens. Só para ver aqui, nós três somos gaúchos, né? E essa crítica surgiu primeiramente aqui no Rio Grande do Sul, né, Porto Alegre, que saiu no jornal Correio do Povo, que dizia ali uma associação de pais, mestres, juntamente com o clérigo católico da época, né, fazer algumas críticas pesadas às histórias em quadrinhos, dizendo que quem lia histórias em quadrinhos, né, ficava lerdo, né, que causava lerdeza. Isso a minha mãe, né, falava muito de mim, meus tios também preocupados com a minha educação, porque eu lia muito quadrinho, que eu ia ficar lerdo, né? Enquanto essa crítica, né, se torna algo cultural e vai, né, para o interior, e ainda hoje no interior do Rio Grande do Sul tem isso muito forte. Outras dizendo que trazia toda uma característica do império norte-americano, que não dá para dizer que não havia isso, né? Existe até um plano do governo norte-americano, que agora não vou lembrar, principalmente da década de 50, 60, né? Que é para fazer apologia ao modelo de vida norte-americano, principalmente para combater os movimentos comunistas e tal. Então a Disney entrou nisso, a DC, a Marvel entraram tudo nisso. Também falava dessa questão de que incentivava, né, fazer apologia à criminalidade, à violência, né, e que incentivava hábitos estrangeiros, o quanto hoje isso
é de suma importância, né, a gente entender esse mundo globalizado, entender e ter hábitos, né, de outras culturas, para a gente poder se comportar melhor diante do outro. Então, existiam essas críticas muito fortes. E na década de 50 veio aquele livro A Sedução do Inocente, que caiu como uma bomba aqui no Brasil, que até o Senado entrou na jogada, fazendo algumas avaliações e vendo, né, de que forma as histórias em quadrinhos possam prejudicar a formação de crianças e adolescentes. E na época o senador foi o Gilberto Freire, mesmo cara da Casa Grande Senzala, né, o escritor que ficou à frente, né, na época ele era senador, né, ficou à frente desse estudo e comentou que as histórias em quadrinhos não são boas nem más, depende de quem faz o uso dela. Mas ali já vai mostrar os primeiros impactos, né, os primeiros estudos sobre o uso de quadrinhos em ambiente escolar. Porém, e foi a favor até do uso de quadrinhos em ambiente escolar. Porém, a crítica, né, e essa cultura negacionista, olha só como a gente tem essa cultura negacionista muito forte, né, dominou o território, principalmente escolar, que o quadrinho só entrava em sala de aula escondido dentro de um livro. Isso acontecia comigo, né? Eu fingia que eu lia o livro lendo uma história em quadrinho. E se criou essa cultura dizendo que o quadrinho não serve para nada. Ou que o quadrinho de super-herói incentiva a violência, né, e não tem como aprender com aquilo ali. Mesmo que alguns livros a partir da década de 80, né, aqui no Brasil, tinha muitas tirinhas. Né, o Luanto mesmo mencionou a própria Mafalda, né, que é uma personagem riquíssima, né, aqui da nossa América Latina, e o quanto ela é importante, né, para usar principalmente nas aulas de filosofia, como também Maurício de Souza e tantos outros personagens, né, que as suas tiras foram paradas principalmente nos livros de português, né, além de incentivar o hábito de leitura, mas também para incentivar algumas reflexões gramaticais e tais que vinham auxiliar o professor e o aluno a entender melhor aquele conteúdo, mas ficou somente por ali. Eu fiz um mapeamento juntamente com um grupo de pesquisa que eu faço parte, juntamente com o mestre em História lá, o Tiago Arcanjo. A gente fez um levantamento de estudos e pesquisas, né, que falavam no campo educacional, que falavam sobre o uso de quadrinhos em ambiente escolar. E existia muita pouca pesquisa também em relação a isso. Talvez por dois motivos. Né? Primeiro, há uma crítica no mundo acadêmico a respeito disso, né? Ou, né, não tinha nenhum pesquisador, né, dentro do mundo acadêmico que tinha esse conhecimento na cultura pop e assim poder propor algum tipo de pesquisa. Né? São dois vieses, tá, dentro do mundo acadêmico. A crítica, né, o preconceito, sim, isso existe, é muito forte nos campos educacionais e até hoje no mundo acadêmico, principalmente das ciências humanas, é muito forte isso, por desconhecer esse conteúdo que está ali dentro. Né? Como tu vai ser um orientador, e hoje, né, eu estou do outro lado, né, eu já orientei, né, TCCs e co-orientei dissertações de mestrado, e eu sei quanto é complicado para o orientador não conhecer o tema, né, do seu orientando e o quanto tu possa trabalhar. Então, se tem essa questão de ter uma zona de conforto, né, do pesquisador, dizendo, não, tu só vai pesquisar aquilo que eu entendo ou aquilo que eu pesquiso, senão nem te aceito e nem te oriento. Isso tem também muito. Tem essa questão do preconceito ao objeto cultural, né? Muito forte isso, infelizmente. Né? E também não temos tantos pesquisadores, né, que conhecem cultura pop, né, no mundo acadêmico. Então, aquela geração que nasceu no final dos anos 70, início dos anos 80, que pegou o boom da cultura pop, né, com quadrinhos, cinema, games, né, RPG,
Esta galera é hoje a galerinha de acima de em torno de 40 anos, que muitos deles fizeram, né, mestrado e doutorado e estão entrando no mundo acadêmico hoje, né? Então, já são algumas portas sendo abertas para esse tipo de discussão. Nós estamos atrasados em relação a isso? Sim, nós estamos bastante, né? Tipo, aqui no Brasil se começou a pesquisar quadrinhos pela comunicação, né? E não foi assim tão longo assim, foi recente, assim, a gente olha ali, tem algumas publicações no final da década de 70, como o livro Shazam, do Álvaro Moya, depois dali a década de 80 um outro livrinho, 90 quase não tem pouca coisa, nos anos 2000 começam a ter, lá pelo ECA em São Paulo, né, que tem aquele boom por causa do cinema também, né, e o impacto econômico que esses objetos dão, não, peraí, a gente tem que estudar isso. E no campo de educação também foi não pelos cursos de licenciatura, né, ou cursos pedagógicos, e sim pela comunicação. E ainda hoje, né, ainda muitos livros publicados sobre educação e quadrinhos são do pessoal da comunicação. Então, que não tem, digamos assim, aquela experiência didática de estar em sala de aula para aplicar mesmo aquilo, né? Só para ver que aqui no Brasil a gente tem poucos estudos falando sobre essa aplicabilidade do uso de quadrinhos em sala de aula. Como eu consigo teorizar que é possível fazer sobre isso, mas como utilizar isso em sala de aula? Então, assim, são esses vieses assim que eu vejo. Existe um preconceito, um não conhecimento, né, do assunto e também assim poucos pesquisadores que conheçam muito bem isso e que se dedicam a pesquisar esse tipo de tema. Certinho, obrigado, Gelson. Ali quando tu falaste, eu me lembro uma vez, assim, quando numa escola, num sábado letivo, eu e um outro professor de história, professor de filosofia, professor de história, resolvemos falar uma aula sobre a história e a influência dos videogames, né, no passar dos anos. E aí levamos, né, um Super Nintendo, igual esse aqui que está atrás de mim ali, né, um Nintendo 64 e um Nintendo Wii U, assim, para representar as gerações, explicar a mudança dos controles, dos jogos, a influência na sociedade, né, e explicar o peso da filosofia nas mídias sociais. Aí, quando foram chegando os alunos, como era assim, era um sábado letivo, aí tinha várias oficinas, os alunos chegaram, assim, alguns a desconfiar, não, mas o que é isso aqui? Videogame, professor? E a gente vai jogar na aula? Daí, sim, porque a mídia videogame, embora a geração atual é uma geração que prefira assistir do que jogar, o que é curioso, muito mais gente assiste jogos, né, no YouTube, na Twitch, do que propriamente joga, né? Esse é um fenômeno interessante para nós dos anos 90, isso é meio impensável, né? Mas que acontece hoje na geração. E não, vocês vão jogar, é uma mídia que ela só se completa no ato de tu jogar, é que nem um livro, não adianta tu só ficar olhando para ele, tu tem que ler, né? Tu fica só olhando pro filme, são mídias diferentes e tal. E aquilo causou um espanto, teve alguém lá da supervisão que veio até ver, porque poderia ter algo errado, como assim, os professores trouxeram um videogame para aula e tal. Né? E os quadrinhos, eles ainda causam certos... Tu falou ali em trazer escondido no livro, olha só. Mas eu vejo que é limitado, né? Eu me lembro muito... eu vi ali a Juliana botou, né? A Kevin Mafalda. Tem até do Asterix, assim, aparece às vezes, de vez em quando, alguma coisa do Charlie Brown, né? Mas o quanto ainda é muito, muito, muito restrito, né? E isso aí... E precisa ser desmistificado. Olha o Snoopy ali. Né, grande presença, né? Você que assistiu até aqui certamente é um amante da filosofia. Então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, comentário, todo esse tipo de coisa que ajuda a página Filosofia Hoje a crescer cada vez mais. Mas se tu queres realmente fazer a diferença, manda um pix para fabiogt@filosofiahoje.com. É meu e-mail, manda um pix de qualquer valor que vai fazer a diferença para eu trazer conteúdo legal aqui para vocês e filosófico toda semana. Assiste mais um vídeo. Obrigado, valeu e até a próxima!